Começa agora na 101 FM e Prudente AM 1070, o seu Jornal da Manhã, com as principais notícias de Prudente e região. Aquilo que acontece de mais importante, você ouve primeiro aqui, agora, ao vivo no seu rádio, Jornal da Manhã. Fique ligado nos destaques do dia. Bom dia, pontualmente 7 horas, estamos começando o Jornal da Manhã. As principais informações, Presidente Prudente e toda a região. Hoje, segunda-feira, dia 29 de março de 2021. As informações de Presidente Prudente, região e, claro, os destaques nacionais. As primeiras informações chegando são as informações da polícia. Sempre no oferecimento de Zalpa Cardãs, de Mário Zalpa. Jornal da Manhã e as informações da polícia. As informações da polícia, repórter Geraldo Gomes. Bom dia, Geraldo. Muito bom dia a você, bom dia ouvintes, bom dia para você que está aí acompanhando já o nosso Jornal da Manhã deste início de semana, segunda-feira. Nós temos aqui as informações, as últimas do setor policial. Na delegacia participativa, foram registradas algumas ocorrências durante a noite. Em uma delas, um registro de um roubo, O cidadão que foi flagrado no interior de um veículo e o proprietário do veículo acabou por detê-lo e chamou a viatura da polícia. Nesse caso aconteceu em Prudente, o rapaz foi flagrado com R$50 que a vítima diz ser dele. Esse caso foi registrado aqui na delegacia participativa em Presidente Prudente. Nós tivemos também o registro da morte de uma mulher que morreu em uma batida frontal entre um caminhão e um carro de passeio na rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo. O acidente foi registrado durante a manhã de ontem, deste domingo, no trecho ali entre Tupi Paulista, e a ocorrência ela foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária. A mulher que perdeu a vida, ela estava no veículo e conduzia o carro pela rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo, na região ali de Tupi Paulista, quando por volta das 6h20 da manhã, ela acabou batendo violentamente contra a frente do caminhão. Segundo as informações da Polícia Militar Rodoviária, a vítima era motorista do carro, o carro transitava no sentido Tupi Paulista a Monte Castelo, e o caminhão seguia no sentido contrário. Os motivos a serem esclarecidos, isso ocorreu no quilômetro 141 da rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo. Lamentável, gente? Mais uma morte aí provocada pelo trânsito, Nós sabemos que esse tipo de acidente, ele acontece, quando acontece é muito grave. Nós tivemos também uma outra situação, onde os policiais militares ambiental acabou tirando aqui de circulação um animal, um réptil, uma cobra que estava numa residência aqui no município de Álvares Machado, uma jiboia. Este animal foi levado para o habitat natural, num rio que fica ali próximo à cidade de Itaciba, o rio Laranja Doce, nas corredeiras do Laranja Doce, e lá o animal foi introduzido novamente na natureza. Esse caso também requereu aí todo o trabalho da Polícia Ambiental durante a manhã desse domingo aqui em Álvares Machado. Nós tivemos também um outro trabalho da Polícia Ambiental que, ao observar o local via satélite, por imagem de satélite, descobriu uma derrubada de árvores nativa em uma fazenda. Os proprietários, então, estavam no local, a Polícia Ambiental se dirigiu até lá, na região de Rosana. Quando chegaram por lá, notou todo o desmatamento. Cerca de R$12 mil foi aí o montante da multa aplicada nesse cidadão por ter derrubado estas árvores e provocado aí o crime ambiental. Essas são as principais informações, os fatos que aconteceram e que merecem destaque neste nosso Jornal da Manhã. Informações no Jornal da Manhã, informações de Geraldo Gomes. Um bom dia. Obrigado, Geraldo, pelas informações. Jornal da Manhã, agora são 7 horas 5 minutos. Tivemos também um acidente grave, que não foi local, mas foi um acidente grave que ocorreu. É um acidente em Goiás com um pedágio ontem, É uma informação triste,
8 funcionários da concessionária que administra a rodovia também ficaram feridos, que é a rodovia BR-050, e foram levados ao hospital. Tá rodando pela internet aí várias gravações, né? O vídeo mostra quando um caminhão acabou causando um acidente na praça de pedágio que ficou totalmente destruída, né? Vários vídeos aí pela internet, depois o ouvinte pode acompanhar também essa informação triste, né? Desse acidente que deixou 4 mortos, 8 feridos e o pedágio praticamente incendiado em rodovia no estado de Goiás. E essa notícia correu todo o Brasil, uma notícia triste, né, Joelton Carlos? A gente está divulgando aqui porque 4 pessoas morreram e não é uma coisa que acontece, né? É difícil, é um acidente muito grave, né? É um acidente grave, agora vão ser investigados, né, as causas do acidente aí, mas pelo que tudo indica foi o veículo, aí o automóvel que acabou passando na frente do caminhão, tudo. Lamentável, né? Uma família praticamente inteira aí que acabou morrendo nesse lamentável acidente. Jornal da Manhã, 7h06, Joelton Carlos, atualização Covid-19. Isso mesmo, Cleiton, mais uma vez bom dia aos ouvintes aqui da 101 FM e também da Prudente AM. O boletim foi atualizado na sexta-feira, dia 26, às 16h34. Lembrando que esse boletim será atualizado novamente hoje por volta das 17 horas. Essas informações são encontradas no Inova Prudente /coronavírus, Prudente News, o mais novo portal de informações de Prudente, e são prestados pela Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica de Prudente. Casos curados, é um número bem alto em relação às pessoas que contraíram a doença, são 15.113, notificações 57.358, descartados 37.547, aguardando o resultado 408, hospitalizados. Na última sexta-feira batemos mais um recorde, 159 pessoas internadas. Casos confirmados subiu para 15.932 casos e óbitos também tivemos aí mais um recorde de número de óbitos registrados em um só dia. 362 pessoas confirmadas que infelizmente perderam suas vidas devido à Covid-19. Neste momento, a Santa Casa de Presidente Prudente está no limite, o Hospital Regional está no limite e os hospitais particulares de Presidente Prudente também no limite. O mesmo acontecendo com os leitos de toda a nossa região. Nós estamos, se levarmos em conta toda a região, estamos quase que 100% de lotação, tanto para a UTI Covid, como também para as enfermarias. Então é o momento da população, em uma forma geral, tomar todos os cuidados. Se você não acredita na doença, pelo menos acredita na vida das pessoas. Utilize máscara, o álcool em gel, distanciamento social, porque a doença não tem poupado idade e nem poder aquisitivo. Então, vamos, cada um de nós, um cuidar do outro para que nós possamos o mais rápido possível sair dessa situação. Tá certo, Cleiton? Tá certo, agora são 7h08. A informação aí do Joelton Carlos trazendo sempre a atualização da Covid-19. Bom, outra informação agora aqui em Presidente Prudente, vamos trazer outra informação ainda em relação à Covid, que o avanço das vacinas, né? O avanço das vacinas nacionais pode mudar o rumo da Covid-19 no país. Vamos com a informação nesse Jornal da Manhã com Adriana Mesquita. 7h09 agora. O anúncio do desenvolvimento de vacinas 100% nacionais contra a Covid-19 trouxe ao brasileiro esperança de que os imunizantes possam frear o avanço da doença. Com a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a Butanvac do Instituto Butantan deve ser testada em humanos já a partir de abril. Após reconhecer usa parte da tecnologia desenvolvida em Nova York para a obtenção de vírus, o Instituto garantiu que a vacina será de tecnologia do Butantan. Assim, o país não precisa receber nenhum tipo de insumo ou produto. Para o diretor da Sociedade Mineira de Infectologia, Carlos Stalin, o avanço de vacinas contra a Covid-19 é fundamental para o controle do vírus no país. Caso isso não aconteça, e eu imagino que nos próximos 6 meses vamos continuar com a epidemia, com picos e vales, e na medida que a vacinação
for evoluindo, esses picos vão tender a ficar menores e os vales maiores. De acordo com os números atualizados até a noite deste domingo, o Brasil vacinou 15.504.363 brasileiros com a primeira dose da vacina contra a Covid, o que representa 7,32% da população do país. Isso quer dizer que há um longo caminho pela frente até a imunização de 100%. Por isso, Stalin, que é também membro do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da Prefeitura de Belo Horizonte, recomenda que os brasileiros se conscientizem da gravidade da situação. Às vezes ligam automático ou se não ligam um preconceito no momento da vida, adotam princípios e cristalizam nesses princípios e são incapazes de se verem vivendo e de se colocarem no lugar do outro. Outra forte candidata a imunizante brasileiro entrou na fase de pré-teste. Com pedido de autorização para testes clínicos em humanos já na Anvisa, a Versame é desenvolvida pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, em parceria com a Farmacore Biotecnologia. O imunizante deve estar disponível para aplicação na população apenas em 2022. Na lista das vacinas nacionais que avançaram para a fase de pré-teste, estão ainda uma de iniciativa do Centro de Tecnologia em Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a Fundação Ezequiel Dias, e a UFRJ-VAC da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Fiocruz também tem estudado o desenvolvimento de imunizantes próprios por meio de projetos de pesquisas que estão em fase pré-clínica. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita. Agora no Jornal da Manhã, o tempo e a temperatura. Jornal da Manhã, 7h12. No momento, a temperatura em Presidente Prudente está registrando 22 graus. Sol e aumento de nuvens no período da manhã, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e também à noite. A máxima prevista para hoje vai ficar em torno dos 35 graus. Daqui a pouquinho, no Jornal da Manhã, vamos trazer a informação. Secretaria de Mobilidade Urbana toma medidas preventivas para amenizar uma possível greve do transporte coletivo aqui de Presidente Prudente. Devido a essa situação de incerteza, a Secretaria de Mobilidade Urbana está tomando algumas medidas. Já as informações no Jornal da Manhã. 7h12. Entre você também em cadeia com o melhor da informação. De segunda a sábado às 7h da manhã, aqui da 101 FM e Prudente AM. Jornal da Manhã, a rede da informação. De volta no seu rádio, o Jornal da Manhã. De volta com o Jornal da Manhã, 7h16 agora. Hoje, segunda-feira, 29 de março de 2021. Jornal da Manhã, as principais informações, Presidente Prudente e toda a região. 7h16, em meio à situação de incerteza no transporte coletivo de Prudente, Secretaria de Mobilidade Urbana toma medidas preventivas para amenizar a situação em caso de nova greve. Jonatas Caetano. Em meio a rumores de uma nova greve do transporte coletivo, a Secretaria de Mobilidade Urbana e Cooperação em Segurança Pública toma medidas para, em caso do fato acontecer, a população não ser pega desprevenida sem o transporte coletivo. O secretário responsável pela pasta, Major Luiz Edson de Souza, falou sobre o assunto. Nós começamos a implementar alguns dispositivos a fim de que a gente não seja mais pego de surpresa com possíveis greves e as pessoas deixem ou tenham que deixar, obrigatoriamente de ir para o seu trabalho, para suas casas, de uma forma digna, aqueles que dependem do transporte coletivo. Fizemos algumas reuniões com a empresa, estive conversando com alguns funcionários e esclareci de que nós precisamos ter uma forma de que as pessoas não tenham o seu transporte coletivo interrompido. E disse a eles que iniciaríamos uma força-tarefa, contando com colaboradores. Encontramos apoio com a Associação dos Transportes Escolares, São as vans que passam por cadastramento aqui junto à CEMOB. Fizemos uma solicitação e eles aceitaram prontamente que caso a empresa pare definitivamente, que pare de uma vez ou tenha um interrompimento aí do seu serviço de transporte coletivo,
de uma forma alternativa e emergencial, nós lançaremos mão das vans que farão esse transporte a fim de que aquelas situações mais necessárias e emergenciais continue sendo atendido e seja atendido os nossos prudentinos para ser conduzidos aos seus trabalhos de casa. O secretário também falou que, independente da pandemia, a secretaria tem tomado ações para que a melhoria do transporte coletivo de Prudente se torne uma realidade. Nós temos procurado resolver, nós estamos tentando reunir, nós fizemos mais de 7 ou 8 reuniões com a diretoria da empresa, perguntando quais são os procedimentos, entendemos a situação deles como empresa, entendemos a situação da prefeitura, que não há a possibilidade de um reajuste num primeiro momento aí de valor da tarifa, mas nós já dissemos que nós temos que melhorar, nós temos que prestar um bom serviço, independente de ter ou não esse reajuste, porque a sociedade não pode ficar refém de um transporte que não está sendo condizente, né? Nós estamos vendo que a situação, apesar da pandemia, está contribuindo negativamente, conforme já disse, nessa situação, mas a pessoa tem direito de um transporte digno, sem lotações, transporte correto, dentro do seu horário e atendendo às suas necessidades. Nós, como eu já disse, estamos tentando, junto à empresa, estamos tentando alinhar de forma que o transporte seja ininterrupto, que ele continue sempre e de uma forma digna para o Prudente. Jornal da Manhã, 7h19. A Secretaria de Assuntos Jurídicos e Legislativos de Prudente também acompanha de perto a situação e traz apoio à mobilidade urbana nas decisões. Ainda falando sobre a questão do transporte coletivo aqui de Presidente Prudente, nós vamos conversar agora com o secretário de Assuntos Jurídicos e Legislativos da Prefeitura aqui do município de Presidente Prudente, secretário Jorge Duran. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Em que pé está a situação jurídica entre a Prefeitura e a Prudente Urbano diante de toda essa situação, rumores de greves que já foram realizadas, paralisações e a falta do transporte coletivo aqui do município? Olha, em primeiro lugar, dizer que é sempre um prazer falar com você e com todos os nossos ouvintes. Dizer que sobre essa questão, sobre possivelmente alguma paralisação, como foi noticiado aí nos últimos dias, nós aqui pela Secretaria elaboramos um decreto, o prefeito já assinou um decreto nesse sentido, reconhecendo aquilo que a própria Constituição Federal já diz, que é a essencialidade do serviço de transporte coletivo, ou seja, se trata de um serviço essencial, contínuo, que não pode, em hipótese alguma, ser interrompido. De maneira que nós elaboramos esse decreto, o prefeito já assinou, está indo para a publicação, no sentido de que, havendo suspensão de transporte, havendo interrupção do transporte, seja ele provocado pela empresa, seja ele provocado pelos colaboradores desta empresa, o município não pode ficar refém desta situação. O município automaticamente, assim como já definido lá pela Secretaria de Mobilidade Urbana, ele coloca serviços alternativos, modais de transportes alternativos, para que a população trabalhadora, todos aqueles que usam do transporte para se locomover de um lado a outro da cidade, elas fiquem guarnecidas, fiquem protegidas e garantidas de que não faltará transporte para ninguém. Duran, no caso de muitas polêmicas que foram feitas de uma possível rescisão do transporte, isso é viável? A Prefeitura visa tomar esta medida? Olha, todas as questões são estudadas, são analisadas, né? O que existe hoje é um contrato de concessão, é um contrato longo, é um contrato que decorre de um processo de licitação. Todas as questões são permanentemente monitoradas, estudadas, avaliadas. Nada se descarta, evidentemente que nada se descarta, mas nós respeitamos aquilo que está, por hora, contratado, definido, avançado por conta de observância da própria legislação que trata de concessão e como também da própria legislação que trata dos processos licitatórios.
Tá certo, essa é a participação do secretário de Assuntos Jurídicos e Legislativos aqui de Presidente Prudente, o secretário Jorge Duran. Secretário, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Um bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço. Agora no Jornal da Manhã, as informações do esporte. Botafogo e Nova Iguaçu fizeram um jogo com muita emoção e o Alvinegro venceu por 2-1, com 2 gols marcados no fim da partida. Para Marcelo Chamusca, as alterações durante o jogo fizeram a diferença. É muito importante quando você consegue consolidar um resultado e os jogadores que entram no segundo tempo do jogo, como aconteceu hoje, são determinantes, trabalham e praticamente decidem o jogo. Isso dá um leque muito grande na hora da gente formar a equipe. Jogadores que entram ganham confiança. Eu acho que um trabalho, quando você monta um elenco, é você ter jogadores com qualidade, para quando o jogo tá difícil, como estava o jogo para nós, num campo complicado de jogar, onde a bola fica viva, a gente tem pouca capacidade de construção, o campo dificulta muito, e você ter jogadores de qualidade, jogadores que atacam bem a última linha, tem velocidade, tem poder de área, fizeram toda a diferença. Com a vitória, o Botafogo chega a 9 pontos na Taça Guanabara e assume a 6ª colocação. Ainda pelo Campeonato Carioca, o Volta Redonda venceu o Fluminense por 3-2, Vasco e Madureira empataram em 2-2 e o Flamengo, líder do campeonato, ficou no empate em 1-1 com o Boa Vista. E o Sport respirou aliviado neste domingo. A pressão era grande, já que o time de Jair Ventura estava a 8 partidas sem vencer. A vitória contra o Central por 2-0 faz o Leão subir 2 posições na tabela e agora é vice-líder. O técnico Jair Ventura mantém os pés no chão e espera uma sequência de bons resultados para poder comemorar. A vitória é sempre importante, mas não muda nada até o próximo jogo. A gente trabalha na camisa de uma instituição gigante como do esporte, você tem que vencer todos os jogos. Lógico que esse primeiro tempo foi diferente do segundo, principalmente numa situação que a gente vinha vivendo, né, de uma situação que a gente estava sem vencer. A bola acaba queimando mais um pouquinho, a gente tinha feito uma proposta de jogo mais propositivo para a gente trabalhar essa bola dentro do campo do nosso adversário, mas com cuidado com os contra-ataques, e a gente acabou errando demais no primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente conseguiu botar a bola mais no chão, que já era a nossa proposta já desde o início, e voltar a vencer também, que foi importante principalmente para a tabela. Pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio goleou o Pelotas por 4-0 e o líder internacional venceu o Brasil de Pelotas por 2-1. A agência Rádio Web com o giro dos estaduais pelo Brasil, Daniela Esperon. Jornal da Manhã, são 7h26. Para encerrar o Jornal da Manhã da sua segunda-feira, dia 29 de março de 2021, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Bom dia. Terminando a semana passada, o senador Cajuru, acompanhado do senador Eduardo Girão, do Ceará, e do senador Stephenson, do Rio Grande do Norte, entregou para o presidente do Senado, em mãos, 2.600.000 assinaturas, obtidas numa campanha movida pelo jornalista Caio Coppola, pedindo o impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Há muitos pedidos de impeachment de ministros do Supremo, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeu que vai encaminhar, começando pelo protocolo, né? Depois vai seguir, certamente vai seguir os meios normais, tomara que não sejam os meios de Alcolumbre, que sentou em cima de tudo, não deixou passar nada, né, para proteger os senadores que temem o Supremo. Acho que a gente tem que temer o povo brasileiro, né, e não outras autoridades. A autoridade maior é o povo brasileiro, de onde vem todo poder, é o que diz a Constituição. Bom, a gente viu aí, no fim de semana também, a decisão lá em Santa Catarina de afastar, pela segunda vez, o governador Moisés, comandante Moisés. Dessa vez por respiradores, ou ventiladores. 150 ventiladores, ao preço de 33 bilhões, não quer dizer que ele seja o culpado, mas decidiram que ele estava sob a responsabilidade dele.
não se viu nem os ventiladores, respiradores, nem o dinheiro de volta. Né? E por coincidência foi na mesma semana em que o governador foi a Brasília pedir para o Ministério da Saúde 200 ventiladores. Ele está afastado, pela segunda vez assume a vice Daniela Rainer. Agora eu fico me perguntando, e os governadores que infringiram a Constituição num direito fundamental, numa cláusula pétrea, que é o artigo 5º, a linha 15, que diz que é livre a locomoção em todo o território nacional em tempos de paz. Quem fez um decreto, prefeito ou governador, de toque de recolher, prendendo as pessoas que estavam exercendo esse direito, né? Aí locomoção significa estar caminhando, estar dirigindo, estar no cavalo, estar na bicicleta, estar na moto, né? Depois de determinada hora. Só em tempo de guerra que poderia fazer isso. Agora eu fico pensando o que vai acontecer com esses governadores e prefeitos que decretaram, né? Um decreto não está acima da Constituição e é um direito fundamental. O juiz da 2ª Vara de Fazenda de Campinas, por exemplo, aceitou um pedido de habeas corpus coletivo e preventivo da Defensoria Pública e cancelou o decreto do prefeito. Disse que o prefeito tem poderes para determinar o horário de lojas, de comércio, tem poderes. Agora, poder de restringir a locomoção, que é um direito fundamental, e ainda prender as pessoas, não pode, né? E o pior é que em muitos lugares a gente vê as imagens, as prisões são prisões brutais, violentas, derrubando as pessoas no chão, agredindo, socando as pessoas, uma coisa assim revoltante, que mancha o bom nome das instituições, né, geralmente das polícias militares. Acho que os comandantes das polícias militares têm que tomar providências a respeito disso, desse despreparo, dessa violência. Polícia usa a força e não a violência. A diferença é muito grande entre uma coisa e outra. Bom, e se viu aí também, durante esse fim de semana, que o governo de São Paulo anunciou uma vacina que era 100% brasileira na hora do anúncio, lá pelas 9h30 da manhã. Aí a Folha de São Paulo já disse que essa vacina é a vacina lá do Instituto Monte Sinai de Nova York, que já foi anunciada no ano passado. Aí o Butantan diz que não falou nisso porque o autor da vacina, da patente, o dono da patente da vacina não tinha autorizado o nome. De repente já sai outra nota com o nome, né? Por que tudo isso? Para que essa gana de fazer marketing, de fazer propaganda em cima de um assunto sério? E ficou muito mal, né? Aliás, na véspera, um dia antes, o pessoal de Ribeirão Preto já tinha registrado uma vacina na Anvisa, né? Porque tem uma dúzia de instituições brasileiras, para orgulho nosso, que estão pesquisando. Por que todo o segredo lá do Butantan, quando uma vacina necessária para um país, quando está sendo compartilhada e se faz algum avanço, isso tem que ser compartilhado, tem que ser compartilhado. É o brasileiro que está em jogo, é o alvo da vacina, é o povo brasileiro, né? Agora, fazer tudo isso ficou muito ruim, foi uma pena, né? Eu estava vibrando, que era mais um avanço entre tantos da medicina brasileira nesse último ano, no combate à Covid, combate exitoso, né? Um combate proveitoso, com resultados. E ainda vem mais a vacina nossa, né? Bom, vamos esperar agora a pesquisa em seres humanos, né? Porque as duas que estão lá na Anvisa já foram só o chamado teste pré-clínico, que é em animais, né? A do Butantan, por exemplo, a gente ficou sabendo que foi testada em camundongos. Então, vai ser testado agora em voluntários. E depois precisa de tempo para saber os resultados e os efeitos. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu na 101 FM e Prudente AM 1070, Jornal da Manhã.